Pelo sinal da Santa Cruz de Nosso Senhor dos nossos inimigos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas pode ser nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira leitura de hoje, meus irmãos, nos apresenta o milagre da soltura de São Pedro. A perseguição contra os que seguiam a Jesus depois da morte de Nosso Senhor continuou em Jerusalém. Entretanto, era em Jerusalém que iam se dar os fatos mais extraordinários. Assim, ficando os apóstolos presentes ali, ficou principalmente alguns dos principais, e a perseguição continuava, de modo que prenderam São Tiago Maior, irmão de São João, e degolaram. O povo ficou muito satisfeito, os que não tinham se convertido, né? Ficaram muito satisfeitos com aquela morte de São Tiago. Então, Herodes quis também fazer o mesmo com São Pedro, que era o chefe. Todo mundo sabia, tinha liderança sobre os outros. E assim prenderam São Pedro para, depois da Páscoa, apresentá-lo ao povo e depois condená-lo à morte. São Pedro ficou na prisão, bem guardado. Havia soldados junto dele, ele algemado, dentro da cadeia, e havia soldados na porta de entrada geral da prisão, que era uma portona de ferro, etc. Mas todos os fiéis rezavam muito por ele. E aconteceu que, estando São Pedro ali na prisão, dormindo, não sei se sentado ali, pegou no sono, quando de repente um anjo do céu lhe apareceu. O acordou. Ele se levantou e percebeu que as algemas com que ele estava com as mãos presas se desfizeram por si mesmas e caíram no chão. O anjo disse: pegue seu manto, calça a sandália, tome o cinto que você usa ao redor da cintura, no hábito, da veste. E quando assim fez, o anjo disse: me siga. São Pedro, vendo tudo aquilo, pensava que era apenas uma visão. Mas era a realidade que estava acontecendo. Levantou-se, soldados dormindo estavam, dormindo continuaram. Ele continuou, saiu. Quando chegou na hora da portona, a portona se abriu. E ele saiu, andou com o anjo, acompanhando por uma rua. Quando dobrou na outra rua, o anjo desapareceu. Quando o anjo desapareceu, ele percebeu: não é visão, não. Eu estou na rua. E foi para onde estava um grande número de fiéis que estavam rezando por São Pedro.
Tem até um detalhe interessante que, quando ele bateu na porta, veio uma empregada atender. Quando ela viu que era São Pedro, fechou a porta e correu para dizer que era São Pedro. Pedro foi na rua, esperando. O pessoal, criatura, por que você não abriu a porta para ele entrar? Mas São Pedro entrou e foi uma alegria geral. Nosso Senhor libertou São Pedro, porque não estava na hora dele ser chamado para o martírio. Nem seria ali, seria em Roma. O Evangelho de hoje é o célebre Evangelho em que Jesus nomeia São Pedro o chefe da igreja dele. Ele pergunta aos apóstolos: o que é que andam dizendo que eu sou? Começaram a responder. Uns dizem que o Senhor é João Batista, que voltou. Outros dizem que é o profeta Jeremias, profeta Elias, profeta Isaías, ou algum dos profetas. Mas vocês, que dizem que eu sou? Então, São Pedro respondeu: o Messias de Deus. Cristo, né? Em grego, em hebraico, Messias, Filho de Deus vivo. Ele declarou que Jesus era Deus com o Pai, que era o Messias, etc. Escolhido para salvar o mundo. Então, Jesus disse: você é bendito de Deus, porque não foi a carne ou o sangue que te revelaram. Não foi por sua cabeça, por conclusão sua pessoal, você disse isso. Mas o Pai do céu que revelou a você quem eu sou. E em razão de você ter sido escolhido para dar essa resposta única, verdadeira, eu te digo: tu és pedra. No missão de Jesus, Pedro era Simão, mas Jesus mudou para pedra, e se chama Pedro em português, masculino. E sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares à terra será ligado no céu, tudo que desligares à terra será desligado no céu. Assim ficou claro que São Pedro era o chefe da igreja, que Nosso Senhor queria um chefe, não é? E isso mostra de maneira insofismável que a igreja verdadeira de Jesus é aquela que tem Pedro como chefe. Mas ou Pedro ficava vivo até o fim do mundo, não é? Ou quem ficasse governando no lugar de Pedro, ficava com o poder de Pedro. E foi o que aconteceu. São Pedro ficou em Jerusalém, depois ele se mudou para Antioquia. Quer dizer, levou a capital da igreja de Jerusalém para Antioquia, porque ele era o escolhido por Jesus. Depois se mudou para Roma. Em Roma ficou até a morte. Crucificado
justamente no Monte Vaticano, onde hoje está a igreja de São Pedro, não é? Ali ele foi condenado à morte na cruz, mas ele disse que não merecia morrer como Jesus, por isso ele pedia que o colocassem de cabeça para baixo. E assim São Pedro foi crucificado, de cabeça para baixo, por humildade, para não ficar igual a Jesus. No mesmo dia, São Paulo, que também estava em Roma, foi condenado à morte, mas como São Paulo era cidadão romano, embora judeu, tinha documento que dava a ele o direito de ser considerado cidadão romano, nunca Roma matou um romano crucificado. Morte de cruz era a humilhação máxima que se podia fazer a uma pessoa e a sua família, matar crucificado. É como se uma pessoa fosse considerada coisa. E sendo ele cidadão romano, ele foi degolado. Inclusive não foi degolado ali, mas fora do tamanho que Roma tinha. Hoje, essa parte onde ele morreu é Roma, a cidade que cresceu, mas naquele tempo não. E é uma antiga tradição que quando cortaram o pescoço de São Paulo, a cabeça dele pulou 3 vezes. E em cada lugar em que ela bateu no chão, nasceu uma fonte. Daí o bairro, até hoje, chama-se Três Fontes, Tre Fontane, onde está construída a igreja de São Pedro de São Paulo. Foi construída, mas depois ela foi restaurada, foi ampliada, mas no século XIX ela incendiou e foi feita uma nova igreja quase totalmente, que é a atual Basílica de São Paulo, que é uma das 4 principais basílicas de Roma. Não é? Na verdade, são 5. A Basílica de São João de Latrão, que é a Catedral do Papa, a Basílica de São Pedro, no Vaticano, a Basílica de São Paulo e a Basílica de Santa Maria Maior, que considera também a Basílica de São Lourenço como uma das principais, formando o 5. Nós sabemos que São Pedro depois cometeu um grave pecado. Estando Jesus sendo julgado diante de Caifás, estava no frio da noite, alguns fizeram a fogueira à distância do lugar onde estava Jesus, a área grande, e São Pedro estava ali para ver o resultado, quando se cumpriu aquilo que nós tínhamos dito a ele. Porque na ceia, Jesus falando o que ia acontecer com ele, os apóstolos disseram que morreriam por ele, etc. São Pedro disse isso. Eu preciso morrer, eu estou disposto. Aí Jesus disse, está disposto? Eu vou lhe dizer uma coisa. Essa noite mesmo, antes que o galo cante pela segunda vez, você me terá negado 3 vezes. São Pedro achava aquilo impossível. De forma nenhuma ele faria aquilo. Mas de fato aconteceu. Que chegou uma porteira ali
do recinto e disse: você é um dos seguidores dele? Aí ele disse que não. Depois outra pessoa insistiu, ele disse que não. Terceira vez, outra pessoa insistiu. E ele disse que não também, por 1000 juramentos. Nem conheço, não conhecia Jesus. É interessante que nessa hora Jesus estava sendo interrogado um pouco à distância, não estava ouvindo a conversa, mas Jesus é Deus. E na hora que São Pedro negou pela terceira vez, Jesus se virou e olhou para São Pedro. São Pedro viu Jesus olhando para ele, como quem diz: eu não te avisei que você ia me negar 3 vezes. Aí São Pedro sentiu uma dor enorme do que tinha feito e teve que sair, porque ele estava chorando sem controle de dor. O Evangelho diz que ele saindo chorou amargamente. É o pior dos choros, é o choro amargo, não é? Ele tinha feito uma coisa tão mal feita. E a gente sabe que se diz que São Pedro chorou por esse pecado até velhinho, até morrer. Toda hora ele se lembrava e chorava, de maneira que dizem, chegou a formar um sulco das lágrimas que corriam no seu rosto, visível no rosto dele, indicando as lágrimas infinitas que ele derramou, recordando o que tinha feito. Depois que Jesus ressuscitou, estava Jesus com os apóstolos, quando ele quis que São Pedro, que embora tivesse pecado, ele não tirou da função de chefe, e estava arrependido, porque a gente sabe, o pior pecado de Judas não foi o gravíssimo pecado de negar Jesus. O pior pecado de Judas foi não confiar em Jesus. Pecou, arrependia-se sinceramente, e arrependido, ele pedia perdão, nosso Senhor perdoava. E hoje a gente tinha São Judas, o traidor arrependido. Que ia certamente chorar muito mais do que São Pedro, por ter cometido um pecado muito maior. Mas o infeliz Judas não fez assim. Desesperado, jogou as moedas no templo que os chefes judeus não quiseram receber de volta, quando ele foi dizer que estava arrependido do que tinha feito, porque ele se arrependeu. Mas não foi aquele arrependimento humilde que todos devem ter. Ele então saiu e pendurou-se. Dizem que numa figueira. As figueiras lá na Terra Santa são grandes, são bonitas. Há umas cada tronco. Elas crescem bem. Pode dizer que pode ser. Enforcou-se e ninguém se importou com aquele morto enforcado, de maneira que apodreceu ali, abrindo a barriga de apodrecimento, derramando as entranhas apodrecidas. Horrível o final de Judas, não é? E, pelo que a gente vê da Escritura, coitado, ele deve ter ido para o inferno. Porque não se arrependeu até o fim, um arrependimento humilde e perfeito. Senão, nós só teria perdoado.
certamente. São Pedro assim foi para Roma como chefe, de maneira que, diferentemente do que se criou depois, que São Pedro morreu como bispo de Roma, então é o bispo de Roma que é o chefe da igreja toda, chamamos hoje de Papa, não é? É o chefe da igreja toda, chamamos hoje de Papa. Por isso, quem ficou no lugar dele, que foi São Lino, ficou como segundo Papa. E depois que São Lino morreu, São Cleto, que foi o terceiro Papa. Depois de São Cleto, foi São Clemente I, foi o quarto Papa. E assim, não é difícil a quem quiser saber direito onde está a Igreja de Deus, conforme aquele dito antigo, ubi Petrus ibi Ecclesia, ubi Ecclesia ibi Christus, ubi Christus ibi Deus. Onde Pedro estiver, aí está a verdadeira igreja. Onde está a verdadeira igreja, aí está Jesus Cristo. E onde está Jesus Cristo, aí está Deus. De maneira que não há nenhuma dúvida. E é curioso que Nosso Senhor tenha permitido, não é? Tinha querido escolher para Papa, para chefe da igreja, primeiro dele, alguém que negou Jesus. São Pedro 3 vezes, não é? Se arrependeu, etc., mas ele negou. Eu acho que Nosso Senhor permitiu isso para nos dar uma lição. Ele quer a Igreja de Deus com um sinal visível de unidade, que é o chefe. O chefe da terra, que chamamos de Papa. Ele quer esse chefe. Ele deu poder a esse chefe de falar em nome dele sem errar. Mas ele não disse que aquele chefe não cometeria erro nenhum. Podia cometer. Apenas não podia falar em nome dele, errando. Aí sim. Então São Pedro foi substituído por papas ao longo da história. E alguns não foram bons papas. Por isso, me parece que Nosso Senhor permitiu que escolhesse um Papa primeiro, São Pedro, e cometeu um erro. Haveria depois papas que errariam mais. Mas nenhum de nós pode dizer ele não é Papa por causa desses erros. Nenhum de nós. Ao longo do tempo, houve papas que erraram. Então, será que entre esses papas que erraram, houve algum que não morreu na graça de Deus e por isso está no inferno? Pode ser. Pode ser que esteja no inferno um ou dois ou três papas. Pode ser.
E há até uma visão misteriosa de uma santa de Mantua que viveu na mesma época do Papa Alexandre VI, que era Papa quando o Brasil foi descoberto. Foi ele que fez o Tratado de Tordesilhas. Era um bom administrador. Mas se fazem acusações morais a ele graves. Daí se contar na vida de Santa Osana de Mantua, uma visão, ela rezava muito pedindo a Deus a salvação, porque Alexandre VI morreu em 1503. Ela morreu 2 anos depois, em 1505. Então se conta que um dia estava ela pedindo muito a Deus para a salvação de Alexandre VI, e Nosso Senhor apareceu a ela, e ela rogou, e Nosso Senhor pareceu que estava atendendo a ela. Mas houve uma segunda ocasião também que ela também rogou muito, e de novo Nosso Senhor apareceu, dando a impressão de que estava atendendo aquele pedido dela. Mas há uma terceira visão da santa, em que ela pede a Deus a salvação dele, e ele é Jesus, não é? Ele irado, não! E ela roga, e aparecem os 12 apóstolos, rogam. E segundo o relato até da Nossa Senhora aparece, mas Deus não atende. Não sei. É uma história, não é, de um homem, não é? Que como administrador foi até muito bom, mas que teve defeitos graves na vida moral dele. Chegam até a dizer que uma princesa irmã do Papa futuro, Paulo IV ou terceiro, era amante dele, ele como Papa. Só Deus sabe se esse pecado ocorreu, mas se faz essa acusação. Hoje temos um Papa, talvez o mais estranho de todos os Papas. Todos. Homem ligado aos judeus, quando ele era arcebispo de Buenos Aires. Ele ia para a sinagoga rezar. Diz que era rezar. Na sinagoga, com ideias comunistas. Todo mundo viu aí que Lula foi ao Vaticano e ele recebeu Lula muito bem. Ele não quer conversa com Bolsonaro. É estranho. Um presidente anticomunista, contra o comunismo, como Bolsonaro ele não quer conversa.
que é hoje como o presidente mais famoso do mundo. Do mundo. Até fora do Brasil ele é aclamado. É aclamado. Foi ao Japão, foi aclamado pelo povo. Foi aos Estados Unidos, foi aclamado pelo povo. Foi a um país aqui da América Latina, o presidente novo convidou para ele assistir a solenidade da posse dele. Foi carregado pelo povo, parece. Não sei se foi nessa ocasião. Foi o povo de lá. E tem pouco tempo que eu vi um atleta mexicano ganhou um prêmio lá em Mônaco, um mês atrás. E quando ele foi receber o prêmio, ele disse: dedico este prêmio que recebo à minha pátria, o México, sofrendo na mão de governantes esquerdistas, comunistas, e ao maior presidente de todos os tempos, o presidente Bolsonaro. No Brasil, ele é mexicano. Ele é mexicano. E nós devemos apoiá-lo porque ele está lutando contra o comunismo no Brasil mesmo. E o comunismo é, sem dúvida, a pior coisa que o demônio inventou em toda a série de séculos da história. A pior coisa que o demônio inventou é o comunismo. Nada se compara. Nada. Então, meus irmãos, o Papa está aí, tem ideias estranhas, está ligado a esse globalismo que é uma forma de comunismo mundial, está usando essa vacina, essa doença para apavorar o povo. E o povo, meu Deus, ficou com pena. Agora, depois que inventaram essa história de varíola dos macacos, ou sei lá o que foi, mais uma forma de Covid, está todo mundo voltando a usar aquela máscara idiota. Todo mundo. Na rua, um mundo de gente com aquele pano na frente. O medo de quê? Guarde distância. As pessoas ficaram com medo. Ficaram com medo. Tudo isso é plano comunista. Para dominar o mundo. Essa vacina que inventaram. Uma vacina que um católico não pode tomar. Não pode tomar. Mas chegaram ao absurdo de governantes de ideias esquerdistas exigirem aos funcionários das repartições: não pode trabalhar se não tiver a vacina, não pode viajar para tais transportes se não tiver a tal da vacina. E ele está apoiando essas coisas. Então, por causa disso, dizemos que ele não é Papa? Não, ele é Papa. Ele foi eleito como Papa, por mais indigno que ele seja, ele é o Papa. Ele é o sinal da unidade da Igreja Católica. Um sinal indigno? É, mas é o sinal. É o sinal. Ele é o sinal, não tenho dúvida.
não temos direito de dizer que ele não é Papa. Até a hora de Deus tomar conta de tomar alguma medida. Há um arcebispo aí, italiano, Monsenhor Viganò, que eu recomendo a todos que leiam os pronunciamentos dele, um homem admirável. Ele queria ser um Papa. Ele devia ser um Papa, para bem do mundo. Mas tudo isso Deus permite como castigo de nossos pecados. Não tenho dúvida. É castigo dos nossos pecados. Mas, de qualquer maneira, sabemos onde está a igreja verdadeira. A igreja verdadeira é aquela que recebe o Papa como seu chefe. Agora é Francisco, antes era Bento XVI, antes era João Paulo II, antes era João Paulo I, antes era Paulo VI, antes era João XXIII, antes era Pio XII, antes era Pio XI, antes era Bento XV, mas você vai até chegar em quem? Em Pedro. Até chegar em Pedro, que foi diretamente escolhido por Jesus. Porque Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Todos os dias. Isso é uma prova de quê? De que a igreja continuará sempre com a verdade. Pode ser que ela esteja com um grupo muito pequeno de fiéis. Grande número não seja católico. E aqui é, mas não é. Porque, por exemplo, fizeram um concílio horrível, que não é concílio verdadeiro, Vaticano II. E de lá para cá, foi uma reviravolta imensa na igreja. Mas há aqueles que não aceitaram, viram o defeito do concílio, viram que não era legítimo, não aceitaram e continuam fiéis. Continuam fiéis. Inventaram a missa nova, a missa não legítima. Não assistam a essa missa. Não assistam de forma nenhuma a essa missa. Aqui se celebra a missa de sempre. A mesma missa que foi celebrada no dia 26 de abril de 1500 por Frei Henrique, no Ilhéu da Coroa Vermelha. A mesma missa. A missa que São Pio V estabeleceu canonicamente por uma bula especial. Por uma bula especial. Então, todos nós mantenhamos fiéis à igreja, acreditemos nela, obedeçamos ao que ela sempre ensinou. Não vamos atrás de novidade. Não vamos atrás de novidade. É a doutrina de sempre. Cada família tenha em casa o catecismo romano, ou pelo menos o catecismo de São Pio X, tenha em casa para estudar, para ensinar os de casa os caminhos de Deus, da igreja verdadeira. Sejamos fiéis
Sejamos fiéis a essa igreja. Tenhamos muita devoção a Nossa Senhora para que ela nos guarde com essa fidelidade. Estudar, o dever de estudar a doutrina, procurar livros católicos bons, que são muitos, aprender direitinho, praticar e ensinar a quantos a gente puder. Nossa Senhora da Fé,